de terceiro ano, vamos à nossa segunda aula sobre sistema circulatório, agora sistema circulatório humano. Bem, para falar de sistema circulatório humano, vamos começar falando da diferença entre artérias e veias. O que ocorre é o seguinte, vou botar do lado de cá que atrapalha menos. Como eu disse na primeira aula ainda, o sistema circulatório é formado pelo coração, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, sangue, linfa. Os vasos sanguíneos podem ser artérias ou veias. Aqui eu estou mexendo no mouse aqui eu tenho uma artéria. Repare que ela é bem parecida com a veia. Ela tem por dentro uma camada de células, um tubo por onde passa o sangue, que é formado por uma camada de células chamadas de tecido endotelial. É uma camada única de células, um tecido epitelial simples, com células achatadas, uma do lado da outra. Tá? Em volta desse tecido epitelial, nós temos um tecido muscular. E em volta do tecido muscular, tecido conjuntivo. Isso é um vaso sanguíneo. Uma seção dele, né? Aqui é uma veia. Repare que a diferença é a seguinte. Estruturalmente falando, a veia ela tem menos tecido muscular em volta do que a artéria. O conceito básico de artéria é todo vaso sanguíneo que leva sangue que sai do coração. E a veia é um vaso sanguíneo que leva sangue para o coração. Esse é o conceito funcional. Só tem uma exceção. A artéria pulmonar leva, exceção que eu digo com tipo de transporte, porque quase todas as artérias levam sangue com oxigênio, quase todas as veias levam sangue com gás carbônico. Só tem uma exceção, a artéria pulmonar, que sai do lado direito do coração, leva sangue rico em CO2, e é uma artéria. As veias pulmonares, que trazem sangue oxigenado dos pulmões, são veias e trazem oxigênio. Ok? Agora, anatomicamente falando, a artéria tem um tecido muscular um pouco mais desenvolvido. Com isso, o sangue que passa na artéria, ele passa em jatos. A artéria, ela contrai e relaxa. O sangue que passa dentro dela pulsa. O sangue que passa na veia flui. Ok? Agora, toda artéria e toda veia, elas podem se ramificar em vasos mais finos. Aí eu tenho arteríolas, aí eu tenho vênulas, e aí eu tenho mais fininho de todos, que são os capilares, que podem ser arteriais ou venosos. Os capilares são como essa parte aqui, ó. São tão finos que ocorre uma transferência muito fácil de substâncias do corpo para eles e deles para o corpo. Ok? Então, os vasos sanguíneos, o principal que nós temos, o vaso sanguíneo mais importante do corpo humano é a artéria aorta. Ok? Os vasos que estão perto do coração são os mais importantes. É a artéria aorta, as veias pulmonares, a artéria pulmonar e a veia cava, superior e inferior. Ao longo do corpo, esses vasos se ramificam. Aqui está um esquema do nosso coração no peito. O nosso coração é proporcional ao tamanho da nossa mão fechada. E aqui é como se fosse um corte de cima para baixo e você olhando ele de frente. Reparem. Esse lado aqui do coração é o chamado lado arterial. É o lado que transporta oxigênio. É o lado esquerdo do coração, que lembra até uma música do Milton Nascimento. Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, né? Que é o lado arterial. O lado direito do coração transporta sangue com gás carbônico. É o lado venoso. Esse sangue vai ser levado para os pulmões para que haja oxigenação nos pulmões e ele volta pelo lado esquerdo, oxigenado. Dentro do coração nós temos um tecido muscular, que aqui está ampliado aqui, ó. Olha aqui a musculatura do coração, ele tem um tecido epitelial por dentro, que é o endocárdio,
Por fora, um outro tecido epitelial chamado pericárdio, e no meio, tecido muscular, muito especializado, que é o miocárdio. Tá? Então, miocárdio é o nome do músculo cardíaco. O lado esquerdo do nosso coração, a musculatura do ventrículo esquerdo, que está aqui embaixo. Gente, essa área aqui embaixo, do lado de lá, do lado esquerdo é o ventrículo esquerdo, aqui é o ventrículo direito. E em cima, átrio esquerdo, átrio direito. Como eu falei já na aula anterior, o sangue sempre entra pelos átrios e sai pelos ventrículos. Ok? Reparem que aqui o ventrículo esquerdo tem uma musculatura mais desenvolvida que a direita. Nós veremos mais adiante que o ventrículo esquerdo, quando bombeia sangue, ele bombeia sangue arterial com muita força, que entra na artéria aorta, que vai distribuir esse oxigênio para o corpo inteiro. Então, essa parte, esse lado aqui tem que ter mais força. Os cardiologistas chamam essa área aqui de área nobre do coração, ventrículo esquerdo. Ok? Aqui eu tenho várias cordas cardíacas que ajudam no fechamento das válvulas. Válvulas são conjuntos de válvulas. Então, aqui eu tenho, entre o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo, eu tenho a válvula atrioventricular esquerda, também chamado de válvula mitral, ou bicúspide. E aqui, do lado direito, eu tenho a válvula atrioventricular direita, também chamada válvula tricúspide. Entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta, dentro da artéria aorta também tem válvulas. Tá? Válvula aórtica. Temos também a válvula que controla, impede o refluxo do sangue da artéria pulmonar para o ventrículo direito. Ok? Aqui estão elas. E o coração com mais detalhes. Reparem isso aqui. Válvula atrioventricular direita. Válvula atrioventricular esquerda. Então, essa daqui fica aqui, ó, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. E essa daqui fica aqui, ó, entre o átrio direito e o ventrículo direito. Reparem aqui a estrutura do coração, cortado de cima para baixo, você olhando de frente. Isso é uma visão frontal de um corte longitudinal. Repare que aqui em cima eu tenho os átrios e embaixo eu tenho os ventrículos. Separação total de sangue. Esse lado só passa sangue arterial e esse lado aqui só passa sangue venoso. Ok? Vamos ver o caminho desse sangue. Aqui eu tenho válvula do tronco pulmonar. É essa válvula aqui, ó, que evita que o sangue da artéria pulmonar volte para o ventrículo direito. E também tem a válvula aórtica, ou válvula da aorta. É que ela fica aqui, ó. É que ela impede a volta do sangue da aorta para o ventrículo esquerdo. Ok? Repare que a nossa aorta, ela dá uma volta por trás do coração, passando pela frente da coluna vertebral, no meio do tronco, para ela ficar mais protegida. Ela tem mais ou menos 2,5 cm de diâmetro. Ela é tão forte, que se ela romper num centro de cirurgia, na sala de cirurgia, dá para costurar ela com linha e agulha. Aliás, vários vasos sanguíneos dá para fazer isso. Cada tecido muscular que ele tem em volta, né? Bom, vamos ver agora o caminho do sangue. Reparem, o sangue entra no coração pelas veias pulmonares. Vamos considerar a entrada pelo lado esquerdo. O sangue chega pelas veias pulmonares. Tá? Na verdade, elas entram aqui do lado esquerdo. Vocês estão vendo veias pulmonares direitas? Mas ela está entrando por lá, ó, pelo átrio esquerdo. É que ela vem por aqui, ela vem proveniente do pulmão direito. Por isso que ela está passando por aqui, mas ela vai por trás e entra aqui. E aí esse sangue oxigenado, durante o relaxamento do coração, que é a diástole, diástole é o relaxamento e sístole é a contração. Essas válvulas aqui se abrem. E aí o sangue do átrio passa para encher o ventrículo esquerdo. Ó. Ventrículo esquerdo, cheio de sangue arterial, o direito cheio de sangue venoso. Aí eles se contraem. É a batida forte do coração.
Vamos lembrar aqui a batida do coração. Nosso coração faz tum, 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 tum. Essa batida forte é a sístole. É a batida fraca, é o relaxamento, é a diástole. Então, na batida fraca, é quando o sangue está passando dos átrios para os ventrículos. E a batida forte é quando as válvulas se fecham para o sangue não voltar. Reparem, se aqui tem válvula e aqui também, e se o sangue, na hora da contração forte, voltar um pouquinho daqui para cá, está errado. Uma doença famosa aqui, do lado esquerdo, é o chamado sopro cardíaco. Por que isso? Se voltar um pouquinho, não é normal, e o médico cardiologista percebe esse barulho como se parecesse um sopro. Daí o nome da doença. O nome certo da doença é prolapso de válvula mitral, porque a válvula mitral é o outro nome que a válvula atrioventricular esquerda tem. É essa válvula aqui, ó. Ela tem esse nome também, válvula mitral. Mas geralmente na infância, isso aqui é o organismo, à medida que a criança vai crescendo, o organismo vai amadurecendo, vai fortalecendo o coração e o caso é resolvido sem cirurgia. Em casos mais graves, o médico troca essa válvula aqui e coloca uma artificial que funciona a vida toda. Ok? Então o sangue está no ventrículo esquerdo, foi bombeado corretamente, essa válvula se fechou. Esse sangue só tem um caminho para subir. Ele vai subir aqui, ó, pela artéria aorta. Aí ele vai, pela artéria aorta, ele vai ser distribuído para a cabeça, pelas carótidas, vai ser distribuído para o ombro, para os órgãos do tronco, para as pernas. A artéria aorta vai se ramificando, levando sangue oxigenado para o corpo inteiro. Esse caminho é longo, esse caminho é grande, e esse sangue acaba voltando. Quando ele volta, tanto da cabeça como do resto do corpo, ele traz do corpo o gás carbônico que foi produzido dentro das células. Esse gás carbônico agora volta pelas veias, veia cava superior, o sangue que vem da cabeça, veia cava inferior, que veio do resto do corpo, entrando pelo átrio direito. Daqui ele passa para o ventrículo direito. E aí ocorre a sístole ventricular, e esse sangue é bombeado, rico em gás carbônico, para os pulmões. Nos pulmões, tanto o direito como o esquerdo ocorrem, lá vai acontecer a hematose, troca gasosa. O sangue sai, o gás carbônico vai embora, o oxigênio entra e volta para o coração pelas veias pulmonares, oxigenando o sangue novamente, retornando ao lado esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo, empurrado para a artéria aorta e continua o caminho todo novamente. Ok? Aqui eu tenho um resumo dessas duas circulações que eu falei. Reparem, ventrículo esquerdo, artéria aorta, corpo inteiro, átrio direito. Reparem que é um caminho longo. É um caminho longo. Por isso que é chamado de circulação sistêmica ou grande circulação. Começa no átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, artéria aorta, átrio direito. Termina aqui no átrio direito. É a grande circulação ou circulação sistêmica. Agora, olha o caminho do sangue que sai do ventrículo direito. Artéria pulmonar, pulmões, átrio esquerdo. Mas repare que os pulmões ficam logo atrás do coração. Então, um caminho pequeno. É um caminho chamado de circulação pulmonar ou pequena circulação. E é nos pulmões que ocorre esse fenômeno aqui, ó, que nós vimos na aula anterior, que é a hematose. E no resto do corpo ocorre o quê? O oxigênio passa para os tecidos e o gás carbônico volta para o sangue. Então, o sangue arterial nos tecidos do corpo se transforma em sangue venoso. Ok? Pena que a gente não está em sala, que eu gostaria de ouvir as interrupções. Espera aí! E aí, repete isso aí, não sei o quê. Aqui a minha aula é meio monólogo, mas você tem o recurso de voltar o vídeo depois quantas vezes você quiser.
E lê o livro de vocês, pelo amor de Deus, que tem isso tudo lá muito bem explicadinho. Aqui, gente, já é uma situação que eu quero mostrar, que é o controle nervoso do coração. Nós agora estamos em repouso. Quem está prestando atenção nessa aula está parado, não está correndo, não está fazendo atividade física. Então você parado aí, e eu parado aqui, eu não consigo agora mandar meu coração bater mais rápido. Ele pode até isso acontecer, mas não pela minha vontade, e sim de forma involuntária. Ou seja, o nosso coração não tem controle autônomo. Ele não tem controle do próprio corpo. Ele é autônomo, ele bate ritmadamente, graças ao controle direto do sistema nervoso central. E os nervos que partem do sistema nervoso central e chegam no coração, para manter a cadência do coração, para ele conseguir ficar batendo tum, 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 no ritmo, é uma estrutura que tem, formada por células nervosas, no átrio direito, chamada nó sinoatrial. O nó sinoatrial libera feixes de nervos e neurônios que vão se espalhando pelo coração. E esse feixe de nervos, essa rede, é chamada de fibras de Purkinje, está aqui embaixo. E vão se espalhando pelo coração inteiro. É esse conjunto de neurônios que consegue fazer com que o coração bata no ritmo certo, independente da nossa vontade. Aqui eu tenho uma estrutura chamada fascículo atrioventricular, também conhecida como feixe de Hills. É um conjunto de nervos também, tá? Quando tem algum problema no nó sinoatrial, a pessoa que tem esse problema cardíaco bota um aparelho debaixo da pele, no tórax, ligando a essa região aqui, e esse aparelho tem uma bateria, é um aparelho que emite sinal elétrico e faz o coração bater certinho. Quem é que precisa de marca-passo? São as pessoas que o coração bate errado. Por exemplo, se o coração bater tum-tum, tum-tum-tum, tum-tum, tá errado. Ele tem que bater no ritmo, é igual uma escola de samba, na cadência. Você imagina uma roda de samba que alguém erra o ritmo? Não pode, né? Aí bota o marca-passo. Na escola de samba é o apito do mestre-sala. Aqui, o próximo slide, eu quero mostrar para vocês a importância das veias nas pernas. O que acontece é o seguinte: nós somos animais bípedes, então o sangue desce com facilidade, mas para subir é um problema. O que a natureza fez? Criou válvulas nas veias das pernas. Você está vendo esse vermelho aqui, ó? Isso é a musculatura da batata da perna. Gêmeo interno, gêmeo externo. Quando a gente pisa, contrai essa musculatura e espreme a veia lá dentro. Aí o sangue sobe. A válvula de cima se abre, o sangue sobe um pouquinho. Quando você relaxa, a válvula de cima se fecha e o sangue em cima não volta. Quando você pisa de novo, espreme mais um pouquinho, espreme mais. Ou seja, as válvulas dentro das veias nas pernas ajudam para que o sangue não se acumule nas pernas, para que o sangue volte ao coração com mais uniformidade. Quando uma válvula dessa se rompe, é que nós temos a varize. Aí o sangue se acumula, forma aquelas bolotas de vasos sanguíneos dilatados. Ok? Tem cirurgia, até com cura total. Aqui, já estamos nos últimos slides. Acho que esse aqui é o penúltimo. Eu tenho um outro componente do sistema cardiovascular, que é o sistema linfático. O sistema linfático é formado por gânglios linfáticos, linfonodos, é formado por uma glândula que é mais desenvolvida na infância, chamada timo, que ajuda na produção de células de defesa.
É formado pelo baço, que também participa na formação de células de defesa. Tem também a participação da medula óssea, que produz células sanguíneas, incluindo leucócitos. E esses vasos, que são chamados vasos linfáticos. O que ocorre é o seguinte: nós somos, por dentro, extremamente úmidos. O líquido que está nos tecidos, ele é drenado constantemente para esses vasos linfáticos. E esse líquido chama-se linfa. Está aqui um vaso linfático em cor verde. Quando chega perto do coração, essa linfa se junta de novo ao sangue, se mistura. Mas à medida que a linfa vai circulando, ela vai passando por órgãos chamados de linfonodos. Olha eles aqui, ó. São vários no corpo inteiro. Tá? Esses órgãos, eles são produtores de células brancas do sangue, são órgãos responsáveis pela defesa. Porque à medida que esse líquido está passando aqui, pode ter bactéria, pode ter vírus, pode ter ovos de verme, pode ter algum causador, alguma toxina, algum alimento que você comeu que possa estar fazendo mal. Então, qualquer antígeno é detectado pelos linfonodos e células específicas de defesa podem ser acionadas, ok? Então, nosso sistema linfático é um sistema de drenagem e é um sistema de defesa no nosso corpo, ok? Aqui, para finalizar, eu tenho o problema mais comum relacionado ao sistema cardiovascular. É o que mais causa morte no mundo com relação a erros alimentares. É a arteriosclerose ou aterosclerose e o colesterol. Na verdade, a aterosclerose é uma doença que atinge as artérias e ela, o que acontece? É o acúmulo de gordura. Eu falei ainda há pouco que as artérias pulsam. Elas pulsam. Quando a pessoa tem acúmulo de gordura dentro das artérias, ela trava. Forma ateromas lá dentro, ela trava. Quem descobriu isso foi Edward Jenner, o mesmo cara que descobriu a vacina contra a varíola. Ele, dissecando um paciente que estava morto, ele percebeu, esse paciente morreu de doença cardíaca, e o médico notou que quando passou o bisturi, esbarrou o bisturi perto de uma artéria do coração, ele viu que tinha uma coisa parecendo pedra, quando ele abriu para ver a gordura. Hoje a ciência sabe que o excesso de colesterol que provoca a aterosclerose pode estar relacionado a infarto no coração, pode estar relacionado a AVC, a pressão alta. Quase todos os problemas relacionados ao coração são por falhas alimentares e falta de atividade física. Então, ir ao médico regularmente, né, uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, evitar excesso de peso, evitar o tabagismo, né, praticar atividade física. Quem toma remédio tem que ter muito cuidado, tem que ter um controle rigoroso para quem precisa de remédio, né? Fazer exames periódicos. Isso tudo ajuda a manter nosso coração saudável. Queridos, aqui eu estou com as questões, como eu falei para vocês, do capítulo de sistema respiratório. Aqui está o gabarito. Nessa primeira questão aqui, ele pergunta o seguinte: qual é o ser vivo entre os animais que apresentam corpo segmentado, exoesqueleto duro e apêndices articulados e respiração traqueal? Estamos nos referindo a quem? Claro que é artrópodo, né? Por quê? Respiração traqueal entre esses... Quinidário é respiração por difusão. Anelídeo é por difusão. Artrópodo é respiração traqueal. Equinodermos, respiração branquial. E porífero por difusão simples. Né? Nessa número 2 aqui, um estudante fala que um desses animais aqui, o primeiro da coluna, ele é pecilotérmico ou ectotérmico. Se ele é pecilotérmico, ele tem temperatura variável do corpo. Só pode ser peixe, anfíbio ou réptil. Então, entre esses que estão aqui, o primeiro, peixe, anfíbio ou réptil. Então, pode ser a letra A, pode ser a letra B,
Mas não pode ser a letra C, que a capivara não é peixe, nem anfíbio, nem réptil. Mas pode ser a garça e pode ser a piranha, que é um peixe. Agora, o outro animal tem pulmão ligado a saco aéreo. Na primeira aula nós vimos, lá de respiração, quem tem saco aéreo são as aves. Quem é ave aqui é garça, então, piranha, que é peixe, e a garça, letra E. Aqui, na questão 3, ele mostra que os animais 1, 2, 3 e 4 apresentam, respectivamente, o seguinte tipo de respiração. Bom, perceveja o inseto, traqueal. O sapo, arranha ou anfíbio, pode ser pulmonar ou cutânea. O jabuti é um tipo de tartaruga terrestre, né? Um animal terrestre, é um réptil, pulmonar. E o papagaio, pulmonar. Então, traqueal, cutânea, pulmonar, pulmonar, letra C. Nessa aqui, dentre os filos de animais relacionados a seguir, quais desenvolveram as melhores adaptações para a conquista do ambiente terrestre? Conquista de ambiente terrestre, o animal tem que ser... não pode ser muito úmido, né? Ele tem que ter o corpo ou coberto de escamas, ou coberto de exoesqueleto, né? Ou tem que ter uma pele impermeável. Quem é desses aqui que pode se enquadrar nisso? Os cordados, que são os peixes. Peixe não, porque o peixe já é aquático, né? Mas réptil, ave e mamífero são bem adaptados à vida terrestre. E os artrópodos, porque eles têm exoesqueleto que protege o corpo deles contra a desidratação. Por último, tem uma questão aqui de vestibular que mostra 4 imagens sobre o sistema respiratório. Trocas gasosas. É claro que o número 4 é um pulmão. É um pulmão. O número 3 é traqueia. Se é traqueia, é dos insetos. Só pode ser um inseto. O número 1 aqui é um animal que a respiração dele é direto pelos tecidos da difusão. Pode ser a planária, pode ser os vermes, pode ser porífero, pode ser quinidário, mas não pode ser cachorro, né? E aqui, um animal que já tem cutícula. Então, se tem pele, é respiração cutânea. Aí pode ser a minhoca. Por isso que é letra A. Ok? Mas o que marca mesmo essa resposta é o número 3 e 4, que aqui, ó, só a barata tem respiração traqueal, e o 4, que é o ser humano que tem respiração pulmonar. Aqui o gafanhoto tem traqueal, mas aqui é aranha, é filotraqueia. Caranguejo é brânquia, né? Podia ser aqui também, ó. Aranha não, porque aranha é filotraqueia. A garça é pulmonar, tinha que ser esse 4 aqui, não 3. Ok? Queridos, então, é isso. Essa aula ficou um pouco longa, porque o assunto é complexo, o assunto requer visão e revisão. Ouçam essa aula quantas vezes forem necessárias. Eu peço desculpas pelo tempo e é uma pena a gente não poder estar perto para me ouvir as perguntas de vocês, os comentários de vocês, para a gente discutir em sala como a gente sempre fez. E é sempre um prazer estar trabalhando com vocês. Um beijo no coração de todos.